Olá, internautas, telespectadores da TV da Transparência, muito obrigado pela sua audiência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias, terça-feira, e iniciamos com a capa aqui do jornal Folha de São Paulo, que tem como manchete o debate que foi promovido ontem pela Folha, ontem de manhã, pela Folha e pelo site UOL, que é do mesmo grupo. E a Folha hoje reserva 6 páginas para esse debate. Diz o seguinte: debate em São Paulo tem religião, maconha, machismo e perguntas sem resposta. Candidatos à prefeitura paulistana trocam acusações e deixam propostas em segundo plano. O debate Folha-UOL entre candidatos à Prefeitura de São Paulo foi marcado por falas machistas e menções à religião, maconha e corrupção. Ricardo Nunes, do MDB, atual prefeito e candidato à reeleição, e Guilherme Boulos, do PSOL, foram alvos principais. O formato adotado, inédito neste ano, foi o de banco de tempo, em que cada candidato administrava a duração das falas. Houve confrontos verbais duros. Pablo Marçal, do PRTB, questionou Boulos sobre drogas. O deputado negou ter usado cocaína e disse ter provado maconha na adolescência e não gostou. O influenciador ainda atacou a candidata Tabata Amaral, do PSB, dizendo que, isso Pablo Marçal dizendo para Tabata, se mulher votasse em mulher, ela, Tabata, venceria no primeiro turno. Na disputa pelos evangélicos, Nunes e Marçal tentaram mostrar afinidade com o tema. O influenciador Pablo Marçal e Boulos citaram um boletim de ocorrência de violência doméstica feito pela mulher de Ricardo Nunes contra ele. Uma frase em destaque, que é destacada aqui na capa da Folha de São Paulo, do Pablo Marçal. A mulher não vota em mulher, a mulher é inteligente. Frase de Tabata Amaral. Apesar de não ter esse voto registrado, ela falando sobre cassinos. Minha posição é conhecida. O deputado federal Guilherme Boulos, candidato a prefeito de São Paulo pelo PSOL, disse: nunca usei cocaína. Maconha provei uma vez na adolescência, deu uma dor de cabeça e nunca mais. Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, disse: sou casado há 27 anos, nunca levantei um dedo para minha esposa. Então, aqui a foto, todos eles no estúdio do debate. O primeiro de paletó preto é o Ricardo Nunes, depois vem de camisa branca o Guilherme Boulos. Essa no centro foi a mediadora do debate, a Fabíola Cidral. Aqui o Pablo Marçal, ainda com a mão engessada, desde o dia que ele levou uma cadeirada do concorrente Luiz Datena, que não foi convidado aqui, ele é do PSDB. Luiz Datena também é candidato a prefeito de São Paulo pelo PSDB, mas ele não foi convidado para o debate. E por último, aqui também de blusa branca, a Tabata Amaral, eles que são candidatos à prefeitura de São Paulo. Esse foi o penúltimo debate promovido. O último vai ser quinta-feira, às 22 horas, e esse debate vai ser promovido pela Rede Globo, lá de São Paulo. Outras chamadas na capa da Folha de São Paulo.
Tropas de Israel invadem o Líbano em operação contra o Hezbollah. E essa operação foi por terra. Folha de veículos. Folha testa aluguel de carro por hora. Ministério da Fazenda divulga lista de bets que podem operar no país. O governo Lula divulga hoje a relação das empresas de apostas online que pediram autorização para atuar no Brasil e poderão fazê-lo até dezembro. As bets que não fizeram a solicitação serão retiradas do ar pela Anatel. O mercado estima queda de cerca de 2.000 sites. As empresas irregulares só devem deixar de funcionar a partir do dia 11, para dar tempo aos apostadores de sacarem seus recursos depositados nestas empresas. Polícia, sobre o mesmo assunto, uma matéria correlata, polícia indicia o cantor Gustavo Lima no caso das bets por suspeita de lavagem de dinheiro. Futebol, Flamengo demite o treinador Tite após pressão da torcida. Ciência, mapa mais detalhado da Via Láctea tem ajuda de brasileiros. Caderno Ilustrada, é o caderno de cultura e entretenimento da Folha de São Paulo. A matéria principal é sobre leques que voltam à moda nas mãos da comunidade LGBTQIA+. E tá aqui a foto de duas drag queens usando os leques, trans no poder. Mercado, caderno de mercado. Integrantes do Copom têm maior histórico de divergências durante governos do PT. Meio ambiente, Reino Unido fecha última usina e se torna primeiro país do G7 a abrir mão do carvão mineral como fonte de energia. Agora, vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo. O que é que tem de chamada, de manchete? E a primeira foto, como vocês podem ver, é de um tanque aqui à noite, às escuras, para dizer que tanque israelense perto da fronteira com o Líbano. Incursão terrestre começou, ainda sem certeza de quanto vai durar e até onde chegará. Guerra no Oriente Médio. Após 18 anos, tropas de Israel voltam a invadir o Líbano por terra. Operação iniciada após dias de bombardeio busca túneis e infraestrutura do grupo terrorista Hezbollah. O objetivo declarado é permitir volta de moradores ao norte de Israel. Efeito colateral. Brasileiros se dizem sem opção de fuga. Voo de resgate é preparado pelo governo Lula. Cláudia Chater embarcou para o Líbano dia 17, pouco antes de milhares de pagers, aquele aparelhinho de comunicação, explodirem. Ela e milhares de brasileiros tentam regressar ao Brasil. Mas a manchete, a principal matéria da edição desta terça-feira, 1º de outubro do Estadão, é sobre as apostas online. Diz, lista de bets, essas empresas de apostas online, liberadas, sai hoje. Site ilegal terá de fazer reembolso. Plataforma sem autorização sai do ar dia 11 próximo e deve restituir apostador. A relação de empresas de apostas online que pediram autorização do Ministério da Fazenda para operar no Brasil vai ser conhecida hoje. As bets que não estiverem nessa lista
serão consideradas ilegais e proibidas de oferecer apostas. A Fazenda, o Ministério da Fazenda, estima o banimento de 500 a 600 sites. Já a Folha de São Paulo, como vocês puderam observar, fala em 2.000 sites. É a previsão. Já o Estadão fica aqui em 500 e 600 sites que sairão do ar, serão banidos de operação. Essas plataformas, porém, terão prazo até o próximo dia 10 para que os apostadores possam sacar os recursos depositados. A partir do dia 11, as plataformas irregulares serão derrubadas pela Anatel. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aconselhou pessoas com dinheiro depositado nesses sites a solicitar o saque dos valores. Abre aspas. Se você tem dinheiro em site de apostas, peça restituição já. Você tem direito de ser restituído. Fecha aspas, disse Fernando Haddad. Até às 19 horas de ontem, havia 168 pedidos de autorização no sistema de gestão de apostas do Ministério da Fazenda. De janeiro em diante, as empresas terão de utilizar o domínio bet.br. Energia elétrica. Governo trava indicação de diretor da ANEEL e atrasa processos. Entre os assuntos em suspenso está o que envolve o grupo JIF dos irmãos Batista. Eleições 2024. Discussão sobre evangélicos e mulheres domina penúltimo debate entre os candidatos a prefeito de São Paulo. Pablo Marçal, diz a sua concorrente Tabata Amaral que mulher é inteligente e não vota em mulher. Demitido do Flamengo, o treinador Tite cai antes de enfrentar o Corinthians. O interino, que é o ex-lateral esquerdo Felipe Luiz, dirigirá o Flamengo amanhã contra o Corinthians na Copa do Brasil. Transparência. Governo edita novas regras para sigilo de 100 anos. Vida na cidade. Seca e poluição deixam verde a água do lago do Ibirapuera. Estiagem. Rio Xingu, onde fica Belo Monte, tem situação de escassez hídrica. Direto da fonte. Café Girondino, no centro de São Paulo, vai reabrir portas após revitalização. E aqui vocês podem ver, é uma publicidade paga na capa do Estadão da candidata Tabata Amaral. Ela pergunta, você tem dúvida? Eles não. Manifesto reúne mais de 500 autoridades, ativistas e sociedade civil em apoio a Tabata, prefeita, e Lúcia França, vice. Ela que é candidata lá em São Paulo, mas está em quinto lugar pelo PSB, pelo 40. Vamos para o Rio de Janeiro. Capa do jornal O Globo. E a primeira chamada de capa é sobre a demissão do Tite. Crise e troca na Gávea. Às vésperas da semifinal da Copa do Brasil, Flamengo demite Tite e anuncia Felipe Luiz como interino. Esta foto
é nos Estados Unidos. Vejam a destruição provocada pelo furacão. Vai devastando tudo, levando casa, destruindo tudo. Furacão varre a eleição dos Estados Unidos. Depois de devastar o sudeste dos Estados Unidos, como Keaton Beach, na Flórida, que é essa foto aqui, com as mortes podendo chegar a 600 pessoas por causa desse furacão. O furacão Helene é explorado na disputa eleitoral. O candidato Donald Trump, do Republicanos, acusa lentidão de Joe Biden, atual presidente, que por sua vez culpa a crise climática, vista com desdém pelo republicano Donald Trump. Eleições 2024. Pesquisa mostra Eduardo Paes com 53% nas intenções de voto no Rio de Janeiro, seguido de Alexandre Ramagem, que alcançou o patamar de 20% nas intenções de votos. Eduardo Paes é o atual prefeito do Rio de Janeiro, candidato à reeleição pelo PSD, e o Alexandre Ramagem é o bolsonarista, ele é do Partido Liberal, também candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Em nova pesquisa do Instituto Quest, prefeito, o Paes, perdeu 4 pontos percentuais, enquanto o adversário do PL subiu 2, impulsionado pelos eleitores evangélicos e os bolsonaristas. Já Tarcísio Mota, do PSOL, aparece em terceiro lugar com 6%. Em São Paulo, tem quadro de tríplice empate com o atual prefeito Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal. Há 5 dias da eleição, do primeiro turno, que será no próximo domingo, dia 6, prefeito reúne, nessa pesquisa, o Ricardo Nunes aparece com 24% nas intenções de voto, o Guilherme Boulos, do PSOL, 23%, e o Pablo Marçal, com 21%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais e para menos. Portanto, 24, Ricardo Nunes, 23, Guilherme Boulos e 21, Pablo Marçal. Lá embaixo, na quarta colocação, vem Tabata Amaral, do PSB, que ela está com 11%. Mas 1 em cada 3 entrevistados admite mudar de voto. Não é um voto seguro, consistente, pode mudar. Então, um quadro muito indefinido que o eleitor paulistano deverá fazer essa definição até domingo, dia 6. Outra chamada de capa do jornal Globo. Facções lavam dinheiro na máquina pública. Terceira parte da série O Crime em Campanha revela como facções do Sudeste abrem empresas e vencem licitações públicas para lavar o dinheiro do tráfico. A manchete de hoje do Globo é dedicada ao conflito no Oriente Médio. Israel dá início à invasão por terra do sul do Líbano na guerra ao Hezbollah. Tropas adentraram o território do país vizinho na madrugada de hoje. Itamaraty anuncia para os próximos dias voos
para repatriar os brasileiros que se encontram nesta área de guerra. Regras do jogo é outra chamada de capa do Globo de hoje. Bets ilegais serão bloqueadas a partir de hoje e usuários devem sacar saldo dos sites até o dia 10, porque dia 11 eles estarão fora do ar. Programa de renda para universitários deve seguir regra fiscal, diz o ministro Fernando Haddad. Gastos da versão do pé de meia para alunos de nível superior devem estar dentro do teto do arcabouço, o que não ocorre no pé de meia destinado aos estudantes do ensino médio. Quem avisa e quem informa é o ministro Fernando Haddad, da Fazenda. A ANS, a Agência Nacional de Saúde, quer mudar a política de preços de planos privados de saúde. A agência aprovou o projeto que propõe mudanças de regras para planos coletivos e individuais. Texto ainda passará por audiência pública, passará por debate através de audiência pública. Segundo o caderno, o Globo, que é dedicado à cultura e entretenimento, a chamada de capa é que Rosana Paulino abre mostra na Casa Museu Erva Klabin após ganhar prêmio Munch na Noruega. Quando me ligaram, achei que era trote, diz a artista. Decisões de tribunais divergem do STF, do Supremo Tribunal Federal, na aplicação da lei de cotas. Supremo determinou que reserva de vagas para negros, prevista em 20% nos concursos, seja seguida mesmo em casos de seleções para uma única vaga. Escudo contra a violência é o título dessa matéria. Vocês podem ver, é uma oficina de blindagem de carro, para dizer reflexo do aumento de índices criminais no Rio de Janeiro. A blindagem de veículos cresceu em média 58% este ano em relação ao ano passado. Ainda no caderno de cultura, os 60 anos do personagem Mafalda, personagens das histórias em quadrinhos. Questionamentos da personagem que nasceu na Argentina e ganhou o mundo se mantêm atuais. Dúvidas comuns, dilemas do emagrecimento, é o título de chamada de capa da matéria sobre saúde. O que fazer para não recuperar o peso perdido à base de remédios como o Ozempic e similares? Quando se deve mudar a dosagem ou encerrá-la desses remédios de emagrecimento? Especialistas respondem nessa matéria publicada pelo jornal O Globo. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. A primeira chamada é sobre a guerra do Oriente Médio. Israel inicia incursões terrestres contra o Hezbollah no sul do Líbano. A manchete é sobre as empresas de apostas. A partir de 11 de outubro, o governo vai bloquear até 600 sites de bets irregulares. A orientação do Ministério da Fazenda é que apostadores retirem dinheiro das contas antes disso. O Ministério divulga hoje a lista das empresas regulares e
permitidas para operar no país. Esta foto aérea é do Porto do Pecém. É um navio, aqui é um navio com muitos contêineres e aqui, né, são os equipamentos para retirar lá no Porto do Pecém, que diz o seguinte, é na área de economia essa matéria. Porto do Pecém registra recorde com um único navio a movimentar mais de 4.000 contêineres com os produtos importados. No caderno Vida e Arte, que é o caderno de cultura e entretenimento do jornal Povo, tem uma entrevista com a atriz Vera Holtz. Ela discute a infelicidade em espetáculo, em teatro, em cartaz em Fortaleza. Chamada no caderno de cidades, programa que rastreia motos roubadas começa a funcionar no Ceará. Na área de política, cheia de reviravoltas, Iguatu, é uma cidade do centro-sul do estado, tem uma das eleições mais disputadas do Ceará. A reportagem de hoje do Jornal Povo trata o que os candidatos a prefeito de Fortaleza prometem para o trânsito na cidade. Ainda na área de cidades, é a morte de Dom Adélio ontem em Quixadá. Dom Adélio Tomazin, bispo emérito Quixadá, morre aos 94 anos. Agora vamos para Brasília, Distrito Federal. Capa do jornal Correio Brasiliense. E a situação das queimadas continua lá em Brasília. É motivo até da manchete principal do jornal. Fogo ameaça condomínios em nova onda de calor no DF. Olha a foto aqui. Brigadistas atuam à margem da BR-020, motoristas trafegam com baixa visibilidade. Realmente, não dá, com a fumaça, não dá para ver nem o brigadista e nem os carros ali que estão todos de faróis acesos. Os incêndios que devastam grandes áreas verdes do Distrito Federal se aproximam perigosamente de regiões urbanizadas. Moradores do condomínio Alto da Boa Vista, na cidade satélite de Sobradinho, se assustaram com as chamas que se formaram nas proximidades, além da fumaça que invadiu as casas do residencial. Abre aspas, é uma região com pinheiros e muito mato seco ao redor. O fogo chegou perto das casas na quadra 106, contou Felipe Braga, de 25 anos. Bombeiros também atuaram para conter uma queimada às margens da BR-020, como tem na foto. Uma nova onda de calor, a 9ª deste ano, chegou ao Distrito Federal com temperaturas que podem chegar a 36 graus Celsius. Uma matéria correlata. El Niño muda regime da soja na região e reduz 40% das chuvas. Feminicídio. Ex-detento faz a 15ª vítima no DF. Principal suspeito do crime, Franco William de Lima Macedo, a foto, 32 anos, foi preso na cidade de Itaguatinga com a arma que usou para disparar um tiro no peito de Paloma Jennifer Santos, mãe da sua filha de 4 anos. Segundo o delegado Pablo Aguiar, da 38ª Delegacia, o casal teria discutido antes do disparo. Foi um crime brutal, disse. Chamada de capa também no Correio Brasiliense. Betis fora do ar em 10 dias.
Mais de 500 sites de jogos online serão bloqueados. Governo vai resgatar brasileiros no Líbano. A operação de repatriação será deflagrada nos próximos dias, informou o Ministério das Relações Exteriores. Um avião da Força Aérea Brasileira deve decolar de Beirute. Segundo o Itamaraty, 21 mil brasileiros vivem no Líbano. Debate no Distrito Federal. Cerco às irregularidades. O governo do Distrito Federal criou um grupo de trabalho com o objetivo de definir o que pode ou não ser construído nos arredores do estádio Mané Garrincha, adiantou ao CB Poder o secretário da Casa Civil do DF, Gustavo Rocha. O grupo faz hoje a segunda reunião e pretende esclarecer os pontos firmados no contrato com a empresa que administra a área e pretendia erguer um atacadão, um supermercado atacadão, próximo ao eixão central, ali ao redor do estádio Mané Garrincha, com certeza descaracterizando a paisagem, que é um patrimônio nacional. Brasília não se pode fazer qualquer obra sem autorização das autoridades constituídas. Israel começa nova ofensiva por terra contra o Hezbollah. Caderno Diversão e Arte. Geração Quarentona. Fabrício Carpinejar fala ao Correio Brasiliense sobre seu novo livro. Flamengo abre era Felipe Luiz, depois de demitir o treinador Tite. Amigo de jogadores como Gabigol, o novo técnico será apresentado hoje e estreia amanhã contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Darley, o herói da Série D. Goleiro diz ao Correio Brasiliense como usou a ativação neurológica para pegar 8 pênaltis no título do Retrô Pernambuco. Carmen Lúcia, ministra do STF, prevê lei contra violência. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, avalia ser possível uma mudança na legislação para o pleito de 2026, daqui a 2 anos, que é para governador, que é para presidente da República, senador, deputado estadual, deputado federal. E ela diz que é possível mudar a legislação a fim de coibir a brutalidade nas campanhas eleitorais. Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico, dedicado mais a essa área de mercado, de economia, e é um jornal do grupo O Globo. Chamada de capa, investimentos. A melhor aposta do mês foi o CDI, que ganhou do Ibovespa e papéis indexados à inflação, diz Melo, da Sul América, corretora de seguros. Inclusão: menos de 3% da internet no Brasil é acessível a pessoas com deficiência. Juros nos Estados Unidos. O Banco Central norte-americano deve reduzir o ritmo de cortes nas taxas de juros de 0,5 para 0,25 ponto percentual, diz Jerome Powell. A manchete do Valor Econômico é sobre aumento da taxa básica de juros, que vai impactar resultado de companhias endividadas. Entre os segmentos mais afetados estão locadoras de veículos, varejo alimentar e têxtil,
hospitais e laboratórios. Valor Econômico traz nas suas páginas internas duas páginas sobre os bastidores ainda da crise das lojas americanas, trazendo agora textos, conteúdo que não tinha sido divulgado ainda. E a manchete da chamada de capa diz: lojas americanas tentaram lastro de bancos e até venda da empresa se cogitou. Israel inicia ofensiva terrestre contra o Hezbollah no Líbano. Até 600 sites de apostas sairão do ar, diz o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Esta foto é do Charles Fadel. E quem é Charles Fadel? Inteligência artificial na educação. A entrada da inteligência artificial generativa na sala de aula vai além de treinar professores e alunos, usá-la como uma ferramenta de buscas melhorada, diz Charles Fadel, ex-professor de Harvard e do MIT. Desenvolver o pensamento crítico das novas gerações é fundamental, disse ele nessa entrevista ao Valor Econômico. Sucessão em São Paulo. Em São Paulo, capital, Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal mantêm empate tríplice. Pesquisa da TV Globo Instituto Quest, divulgada ontem, trouxe cenário de estabilidade na disputa pela Prefeitura de São Paulo com o prefeito Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e o influenciador digital Pablo Marçal em situação de empate técnico. Nunes 24, Boulos 23, Pablo Marçal 21. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. A Tabata Amaral oscilou para cima de 8 para 11. Já José Luiz da Atena, candidato a prefeito pelo PSDB, manteve os seus 6% de intenções de voto. Também houve pouca mudança nos 3 cenários de segundo turno. Nunes venceria Boulos por 49% a 33%. Se a disputa fosse com Marçal, ganharia por 53%, o atual prefeito ganharia no segundo turno por 53% contra 26% do Pablo Marçal. No cenário entre Boulos e Marçal, o deputado federal venceria, numa possível segundo turno, venceria do Pablo Marçal. O Boulos ficaria com 41%, e o Pablo Marçal com 36%. Ações de antecessor são desafio para Cláudia Sheinbaum. Ela tem 62 anos e assume hoje o cargo de presidente do México. É a primeira mulher a se tornar presidente daquele país. Diferença salarial por grau de estudo recua. O diferencial de salário por hora entre trabalhadores com ensino superior completo e os demais grupos de escolaridade, o chamado retorno da educação, tem caído no Brasil, apesar de ainda ser bastante relevante. Com a leitura destas manchetes de capa dos jornais brasileiros, eu encerro aqui esse primeiro momento. O jornal Folha de São Paulo se posiciona sobre 2 assuntos nesta edição. O primeiro assunto diz: eleição em São Paulo ainda merece mais debate. Formato do encontro promovido pela Folha e pelo site UOL permitiu interações mais livres entre os candidatos. O provável segundo turno deve levá-los a abandonar subterfúgios e a pôr os problemas da cidade em primeiro plano.
Segundo assunto no qual a Folha de São Paulo se posiciona: uma autoridade climática abstrata. Novo órgão anunciado por Lula há 3 semanas ainda não virou projeto, embora seja promessa de campanha. Falta de convicção do governo tende a dificultar a negociação do tema com o Congresso. Vamos agora para as páginas de política. E a Folha de São Paulo traz 5 páginas sobre o debate ontem com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Primeiro, Nunes e Boulos são alvo em debate Folha/UOL, marcado por machismo, maconha e religião. Candidatos usaram espaço para troca de acusações e resgate de escândalos, mas também deixaram perguntas sem resposta. Essa outra página, é uma publicidade da Cosan. Com investimento responsável, Cosan alcança protagonismo na transição energética. Segunda matéria sobre o debate de ontem em São Paulo. Aqui os 4 candidatos que foram debatedores. A primeira frase do Ricardo Nunes, o que é que ele disse, atual prefeito? O Pablo Henrique, ele se dirigindo ao Pablo Marçal. Pablo Henrique, sou casado há 27 anos. Nunca levantei um dedo para minha esposa. O que tem de verdade é que o rapaz que agrediu o Duda Lima, que é o marqueteiro dele, armou briga, rasgou a camisa para dizer que foi agredido. Guilherme Boulos. Outro dia você declarou: o Boulos não tem experiência, não geriria nem um carrinho de cachorro-quente. Eu fico imaginando, um carrinho de cachorro-quente gerido por você, o cachorro-quente iria custar uns R$300, porque a salsicha seria superfaturada como as obras emergenciais. Guilherme Boulos, que é candidato se dirigindo ao prefeito Ricardo Nunes. O que é que disse Pablo Marçal? Ela, isso se dirigindo a Tabata Amaral, ela quer provar para você que é mulher. Tabata, se mulher votasse em mulher, você ia ganhar no primeiro turno. A mulher não vota em mulher. Mulher é inteligente. O que disse a Tabata Amaral? A mulher no debate é a adulta na sala. Justamente a mulher está aqui falando de proposta e batendo de cara com cada um dos marmanjos que não conseguem responder minhas perguntas e não conseguem endereçar perguntas a mim. Próxima matéria sobre o debate. Candidatos à Prefeitura de São Paulo elogiam o formato do debate da Folha e do site UOL. O modelo adotado no evento estreou no Brasil em 2018, durante encontro com candidatos a vice-presidente da República. Encontro de postulantes a prefeito revela últimas armas da campanha em São Paulo. Mais uma sobre o debate. Debate ganha áreas de guerra religiosa e pode provocar efeito fariseu. Bastidor de debate tem provocações a candidatos e pedido de foto negado. Pesquisa do Instituto Quest aponta empate entre Nunes, Boulos e Marçal, faltando 5 dias para as eleições do dia 6 de outubro. Pesquisa divulgada ontem indica situação embolada entre os 3 primeiros colocados. Tabata tem 11%, que é a 4ª colocada,
e o quinto colocado, o Datena, com 6%. Portanto, os números da pesquisa JQuest para prefeito de São Paulo: Ricardo Nunes com 24, Guilherme Boulos com 23, Pablo Marçal com 21, são os 3 empates, 2 para cima, a margem de erro, de 2 pontos para cima e para baixo. Em quarto lugar vem a Tabita Amaral com 11, depois, em quinto, José Luiz Datena com 6 e a Marina Helena do Novo com 2%. Advogado de Marçal mexeu em camisa de assessor após a agressão. O Globo traz 2 matérias sobre a disputa em Fortaleza. A primeira, que é a foto do Sarto, do prefeito Sarto, que é do PDT, com um gari. Prefeitura de Fortaleza desafia a lei e faz publicidade sobre lixo durante o período eleitoral, diz o título da primeira matéria. A segunda matéria, a foto é com o candidato Evandro Leitão, do PT, segurado na mão pelo o presidente Lula, evento que foi quando Evandro Leitão foi apresentado como candidato oficialmente pelo partido. E Lula esteve aqui em Fortaleza. E o título da matéria é: PT atrai candidatos novatos e projeta eleger mais prefeitos na gestão Lula. 1 em cada 5 candidatos da sigla, que disputam cargos no Executivo Municipal, concorreu por outras agremiações nas eleições passadas, incluindo siglas de oposição. Justiça condena o influenciador digital Felipe Neto a pagar a Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, uma multa de R$20 mil, porque o Felipe Neto chamou, numa live que ele fez nas redes sociais, chamou Arthur Lira de excrementíssimo, que é uma palavra que vem de excremento. Ainda na área de política, Exército tenta esconder bônus de R$50 milhões e lista dos beneficiados. Força só dá o valor após recursos à Controladoria Geral da União. Gratificação prevê metas como contribuir com a paz social. 44,9 milhões devem ser pagos pelo Exército a servidores civis como bônus neste ano de 2024. E a Folha de São Paulo tentou saber os critérios dessa distribuição deste bônus e quem seriam os beneficiados, e o Exército não deu. O governo Lula edita regra para limitar sigilo de até 100 anos na lei. Fazenda divulga hoje lista com empresas BETs que estarão autorizadas a operar no Brasil. Prazo para retirar dinheiro será de 10 dias para as outras empresas que vão ser tiradas do ar. PEC é proposta de emenda constitucional. PEC permite turbinar crédito para a Agenda Verde com 20 bilhões de reais de fundos públicos por ano. Governo corta 18% da verba de 2025 voltada à transição energética, diz ONG. Assessor político do INESC afirma que o Brasil retrocede ao colocar recursos em ações que perpetuam dependência em petróleo e gás. Maiores índices de dissenso nas reuniões do Copom ocorreram em governos do PT, que é a primeira matéria do caderno Mercado. Contas públicas
tem em agosto déficit de 21,4 bilhões de reais. Espera por moradia no Rio Grande do Sul se arrasta por falta de terreno, burocracia e eleição municipal. Ações chinesas sobem 8,5% e registram o melhor dia desde crise global de 2008. Dólar cai 3,28% em setembro e bolsas de São Paulo perde 3,8%. Venda de títulos do Tesouro estará suspensa de novo nesta terça-feira, 1º de outubro. Saem as datas de recesso de fim de ano para servidor público federal. Receita arrola 1,26 bilhão de reais em bens do açaí. Rede diz que vai recorrer. Pará vende 75 milhões de dólares em créditos de carbono para 5 empresas. Caderno Mundo, páginas internacionais. Israel dá início à invasão terrestre para conter o Hezbollah no sul do Líbano após bombardeios. População do Líbano já vivia sob expectativa de invasão israelense. Hamas não é estúpido e aceita abrir mão de gerir Gaza sozinho, diz político palestino. Lula anuncia voo de repatriação de brasileiros, ainda sem data marcada. Cláudia Sheinbaum toma posse no México como a primeira mulher a administrar o país, com muito poder, mas com capital político incerto. Carter faz 100 anos como outsider, fantasma de Biden e oposto de Trump. Ex-presidente dos Estados Unidos despreza o jogo político de Washington, afirma biógrafo. É o Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, completando aí 100 anos de idade. Chega a 118 o número de mortos pelo furacão Helene, no sul dos Estados Unidos. China comunista faz 75 anos como potência, mas teme escalada militar. Páginas de cotidiano. Brasil. 365 das 644 cidades de São Paulo não tinham plano para desastres em 2022. Brasil tem 100 dias secos seguidos por ano, alta de 25% em 6 décadas. Precisamos de novo caminho para a educação superior pública. Não há forma de o país crescer sem ensino superior de qualidade e o modelo atual das universidades brasileiras esgotou-se. Polícia Civil indicia o cantor Gustavo Lima sob suspeita de lavagem de dinheiro. Batalha com arma de gel chega a comunidades do Rio de Janeiro e reúne multidões. Justiça condena Orelha, que destruiu carro usado na morte de Marielle. Esse Orelha é um dono de uma oficina mecânica. É o primeiro condenado nesse processo que envolve a morte da ex-vereadora do Rio de Janeiro. Caderno de Meio Ambiente. Reino Unido fecha a última usina e é o primeiro país do G7 a abrir mão do carvão mineral como fonte de energia. Negociador da COP29 cobra alto nível político sobre financiamento. Advogado é multado em 50 milhões de reais por fogo recorde no Pantanal.
O advogado Luiz Gustavo Bataglin Maciel, que tem entre seus clientes, ele que é advogado, o traficante Fernandinho Beiramar, recebeu uma multa de 50 milhões de reais do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, por incêndio recorde no Pantanal. O caso envolve uma fazenda de Maciel, em Corumbá, Mato Grosso do Sul, e outros proprietários que, somados, receberam 100 milhões de reais em autuações. A Folha não conseguiu contato com o advogado, mas o Maciel é dono de uma propriedade rural na qual, segundo o IBAMA, teve início um incêndio florestal de grandes proporções no Pantanal, que destruiu cerca de 333 mil hectares, o que equivale a 2 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Esta é a maior área devastada por fogo provocado por uma única fazenda este ano no Pantanal. 135 imóveis rurais foram afetados por esse incêndio que começou na fazenda do advogado Luiz Gustavo Bataglin Maciel. Ainda segundo o IBAMA, o fogo teve início em vegetação nativa típica do Pantanal, no interior do imóvel autuado em junho passado. Intensificado pelos efeitos das mudanças climáticas, o incêndio levou 110 dias para ser controlado pela força-tarefa envolvida na crise. Neste ano, a temporada de fogo no bioma Pantanal se antecipou. Outra matéria agora na área de saúde. HC transplanta primeiro útero de doadora viva. Cirurgia foi a primeira do tipo na América Latina. Paciente nasceu com síndrome rara e recebeu o órgão da irmã. Quem fez o transplante foi o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Nova terapia para câncer de bexiga aumenta em 34% a chance de cura. Saiba como fazer o autoexame para detectar alterações na mama que podem ser câncer. Página de ciência. Mapa infravermelho da Via Láctea reúne 200 mil imagens da galáxia. Cápsula da SpaceX, que vai fazer resgate de astronauta da Starliner, se acopla à Estação Espacial Internacional. Caderno de esportes. Comitê Olímpico pode ficar sem repasse financeiro de bets se Paulo Vanderlei for reeleito. E por último, o treinador Tite é demitido do Flamengo após pressão da torcida por resultados. Vamos olhar agora as páginas internas do Estadão, o Estado de São Paulo. E na coluna do Estadão tem 2 notas falando sobre o futuro do PSDB nacional. O PSDB terá de convencer o Partido Cidadania, legenda com a qual mantém uma federação, antes de avançar em negociações sobre uma possível fusão partidária. Como mostrou a coluna, os tucanos têm no radar a chance de se unirem ao PDT ou ao Solidariedade, mas a notícia não foi bem recebida na sigla federada, no Cidadania. Abre aspas.
é tema para depois das eleições. Não discutimos no Cidadania nenhuma perspectiva de fusão ou ampliação da federação. Fecha aspas, disse à coluna o presidente do Cidadania, o Conte Bittencourt. Páginas de editoriais do Estadão. Primeiro editorial: um estranho conceito de civilização. Barroso é o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Barroso nos informa que a missão do Supremo é recivilizar o país. De que civilização se trata quando ministros favorecem corruptos confessos e emasculam, emascular é castrar, e emasculam lei que moraliza estatais? Papel do Brasil na ONU é o segundo editorial. Arrastado pelos ressentimentos anti-ocidentais de seu presidente, o Brasil abandona sua independência diplomática e seus valores democráticos para se alinhar ao eixo liderado por China, Rússia e Irã. As páginas de política do Estadão. Primeira matéria é sobre eleições em São Paulo. Discussão sobre mulheres e evangélicos domina penúltimo debate do primeiro turno entre os candidatos a prefeito de São Paulo. Candidatos expuseram suas estratégias na reta final de campanha no evento do UOL e da Folha. O candidato Marçal afirmou que mulher é inteligente e não vota em mulher. Voto envergonhado pode favorecer Marçal. Analistas afirmam que sim. Pesquisa Quest reafirma empate triplo na disputa pela prefeitura paulistana. Em uma década, 30 PECs miram o Supremo Tribunal Federal. CGU agora cria regras para limitar o sigilo de 100 anos. Páginas internacionais. Tropas de Israel invadem Líbano por terra. Hezbollah promete resistência. Bombardeio israelense mata comandante libanês do Hamas. Não temos como sair por nossa própria conta, relata brasileira querendo voltar ao nosso país. Premier japonês pretende dissolver parlamento e antecipar eleições. Mortos por furacão Helene passam de 120 pessoas nos Estados Unidos. Páginas de Brasil, que o Estadão chama de metrópole. Vida na cidade. Seca e poluição deixam água verde e matam peixes no lago do Ibirapuera, São Paulo. Nova onda de calor deve durar até o dia 8 de outubro. Cidade de São Paulo tem aumento de homicídios, latrocínios e estupros. Bloqueados 3 milhões de reais de suspeito de incêndios. E esse suspeito de incêndios é essa matéria que eu acabei de ler na Folha de São Paulo. É o advogado Maciel, dono de uma fazenda no Mato Grosso do Sul, por onde se iniciou o fogo, a queimada que atingiu várias outras fazendas na região. E ele foi multado pelo IBAMA a 3 milhões de reais. Estados Unidos aprova um novo medicamento para tratar da esquizofrenia. Página de esportes. Flamengo demite o Tite antes do jogo decisivo com Corinthians. Queda na Libertadores foi decisiva
para minar trabalho do técnico. Felipe Luiz dirige time amanhã no jogo contra o Corinthians. Caderno de Economia e Negócios. Relação de bets liberadas sai hoje. Site ilegal terá de restituir dinheiro dos apostadores. Plataformas de apostas online que não pediram autorização ao Ministério da Fazenda para operar no país serão retiradas do ar no dia 11 de outubro pela Anatel. Esse período de 9 dias, é para dar tempo aos apostadores retirarem seus dinheiros depositados nesses sites de apostas ilegais, que não estão formalmente autorizadas pelo Ministério da Fazenda a funcionar. Queremos coibir o uso de benefício social em bets, afirma o ministro Wellington Dias. Contas públicas têm déficit de 21,4 bilhões de reais em agosto, dívida interna pública do Brasil vai a 78,55% do produto interno bruto, de toda a riqueza. Produto interno bruto é toda a riqueza gerada pelo país. Mercado já vê taxa Selic em 11,75% no fim deste ano. Rio Xingu, onde fica a Belo Monte, tem escassez hídrica. INSS diz ter poupado 2,6 bilhões de reais com revisões. Governo atrasa indicação na Enel e trava processos no órgão regulador. Cúpula da agência está desfalcada de 5º diretor, cujo nome aguarda aval de ala política. E é o Centrão que vai indicar esse diretor. E 7 processos estão parados, inclusive o que envolve os irmãos Batista. A agência pede à Justiça que rejeite a venda da Amazonas Energia para a empresa Âmbar, que é dos irmãos JIF, do grupo JIF, dos irmãos Batista. A empresa Gerdau terá projeto solar de 1,3 bilhão de reais em Goiás. Lei que cria crédito fiscal a hidrogênio é publicada. Caderno Cultura e Comportamento do jornal Estadão. Leitura e ficção. Autor inglês enfrenta o próprio passado em A Vida Impossível. Com mais de 9 milhões de livros vendidos, o escritor Matt Haig ambienta romance em Ibiza, onde passou por crise provocada pela depressão. Com esta matéria, eu encerro aqui o nosso primeiro bloco de notícias, na manhã desta terça-feira, 1º de outubro, e convido a você a continuar com a programação da TV da Transparência e também dê uma lida no blog do Edson Silva, com matérias exclusivas nas áreas política, judiciário e gestão pública. Muito obrigado.